Eu, antes de começar, queria agradecer a coordenação do Grupo de Estudos o convite para participar nesta mesa, que é de veras interessante. E aquilo que me foi proposto falar foi sobre qual o posicionamento da ecocardiografia na área de investigação diagnóstica na insuficiência cardíaca e se de facto a ecocardiografia está apenas na base desta pirâmide de investigação. A insuficiência cardíaca, o diagnóstico de insuficiência cardíaca, por vezes, coloca-nos alguns desafios e, se formos a ver bem, se nós nos basearmos exclusivamente nos critérios clínicos, nomeadamente nos critérios dos questionários de Framingham, de Dukes, de Boston, nós temos que encontramos muitos falsos positivos, alguns falsos negativos, e estes grandes questionários são úteis nas fases mais avançadas da doença, que correspondem, estas fases mais avançadas da doença, apesar de tudo, a menos 50% dos doentes com insuficiência cardíaca, certo? E, portanto, deixamos de fora um número significativo de doentes que precisavam e precisam de tratamento. Há várias razões para estes falsos positivos. A obesidade é uma delas, as mulheres na fase mais avançada da vida, mais descondicionadas, os doentes com doença pulmonar são tudo patologias ou situações que nos podem muitas vezes levar ao diagnóstico de falso positivo da insuficiência cardíaca. E o reconhecimento desta limitação dos critérios só de natureza clínica levou a que a Sociedade Europeia de Cardiologia incorporasse outros critérios para a definição do síndrome de insuficiência cardíaca e, no fundo, isto é a repetição do que a professora Gânia Fonseca já disse, em que, de facto, para definirmos insuficiência cardíaca, nós precisamos, para além do síndrome, de sintomas e de sinais, precisamos da evidência objetiva de uma anomalia estrutural cardíaca em que o ecocardiograma faz parte dessa objetivação. E, de facto, preconiza a Sociedade Europeia que a confirmação por ecocardiografia do diagnóstico de insuficiência cardíaca é mandatória. É mandatória e deve ser realizada precocemente após a suspeição clínica e entende-se porque a ecocardiografia é facilmente acessível, é rápida, eu não diria tão rápida quanto isso, é não invasiva, segura e a informação que nos fornece é uma informação claramente extensa. Informação morfológica, informação funcional, informação prognóstica, como eu vou tentar demonstrar-vos. E, portanto, o diagnóstico preconiza a Sociedade Europeia da insuficiência cardíaca deve incluir sempre a realização de um ecocardiograma. E assim, aquilo que eu vou tentar debater nos próximos minutos vai ser, de facto, o contributo do eco na insuficiência cardíaca. Vai-nos ajudar no diagnóstico, vai-nos ajudar no prognóstico, vai-nos ajudar na definição das estratégias terapêuticas a usar, nomeadamente, por exemplo, da cirurgia valvular. É impensável a orientação de um doente para a cirurgia valvular sem a realização de um eco, ou passa pela realização de um eco, que nos caracteriza a gravidade das lesões, a fração de ejeção, os volumes, os vários parâmetros que temos que analisar nestes doentes, a orientação da revascularização miocárdica, pela realização dos testes de stress, de isquemia ou pelos estudos de viabilidade e, eventualmente, para a seleção para a implantação de devices, que também irei tentar explorar um pouquinho mais adiante. E ainda na monitorização seriada das nossas intervenções terapêuticas. Comecemos pelo diagnóstico. Quando pensamos em diagnóstico, uma das primeiras coisas que é preciso saber é onde está o problema. Está no miocárdio ou não? E se está no miocárdio, está na sístole ou está na diástole? E tenho aqui dois exemplos. Um em que realmente o problema é claramente na sístole e outro em que é claramente na diástole, a miocardiopatia dilatada pós-vírica e aqui o exemplo de uma miocardiopatia infiltrativa secundária a amiloidose cardíaca. E ambos estes doentes se apresentaram com o mesmo síndrome clínico, insuficiência cardíaca. Isto é o aspecto em esculto dos respectivos ventrículos.
Também na doença valvular, e apresento-vos aqui só o exemplo da doença valvular mitral, a informação que a ecocardiografia nos fornece é praticamente exaustiva. Avaliação morfológica completa, avaliação funcional, permite-nos avaliar as pressões direitas, permite-nos avaliar o estado da função ventricular esquerda, permite-nos quantificar as lesões, portanto, o papel imprescindível na avaliação das valvulopatias. Mais recentemente, temos possibilidade de utilizar a ecocardiografia tridimensional para caracterização das doenças valvulares, nomeadamente a doença valvular mitral. Isto não é tão útil para nós ecocardiografistas, mas também é útil para nós ecocardiografistas, mas é sobretudo útil para o cirurgião, porque a perspectiva que nós damos ao cirurgião da valvulopatia é uma perspectiva que ele entende, porque é aquela que ele vê quando está no bloco. Isto é o exemplo de uma válvula mitral vista da aurícula esquerda, um prolapso da válvula mitral, de P2 da válvula mitral, e o cirurgião olha para isto e não precisa do relatório para perceber o que eu estou a dizer. Um outro exemplo de um prolapso da válvula mitral, mas aqui também de P2, mas em que aqui aquilo que acontece é uma ruptura de cordas tendinosas que vemos claramente que prolapsa para a aurícula esquerda em sístole. E ainda um outro exemplo de uma valvulopatia mitral, neste caso já degenerativa, com calcificação do anel, com o folheto posterior praticamente imóvel, em que só o folheto anterior se mobiliza, em que, insisto, nós conseguimos ver claramente o orifício regurgitante, conseguimos perceber claramente qual é a área do orifício regurgitante, e depois a avaliação por Doppler Core 3D, em que vemos o jato da insuficiência mitral e que, curiosamente, ao fazermos a rotação das imagens, vemos que este jato, que aqui parece muito significativo, e de facto é, se espraia apenas num dos planos e não ocupa grande parte do volume da aurícula esquerda. Portanto, o aporte de informação que a ecocardiografia tridimensional nos dá, e portanto eu penso que até este momento claramente é inquestionável que para o diagnóstico a ecocardiografia é claramente de primeira linha na insuficiência cardíaca. E em relação ao prognóstico, o que é que nós podemos dizer? Sabemos nós que em todo o espectro da doença cardíaca um dos principais fatores de prognóstico é a função ventricular esquerda, nomeadamente a função sistólica do ventrículo esquerdo, e eventualmente e nomeadamente aquela que se baseia na quantificação por parâmetros volumétricos. E está claramente estabelecido que existe uma correlação mais ou menos linear linear e inversa entre a fração de ejeção e o prognóstico e a taxa de mortalidade. Isto é, à medida que descemos em fração de ejeção, crescemos em taxa de mortalidade, sendo que esta correlação é mais ou menos linear até à faixa dos 45% mais ou menos de fração de ejeção. A partir deste valor, esta linha entra em platô e o grau de dispersão é mais considerável, ou bastante mais considerável. O mesmo se verificou neste outro estudo, grandes estudos de insuficiência cardíaca, em que se verificou exatamente o mesmo, a correlação de eventos cardiovasculares com o patamar de fração de ejeção. Portanto, a fração de ejeção é claramente um marcador de prognóstico. E como é que nós podemos avaliar a fração de ejeção? Temos vários métodos. Por ecocardiografia, aquilo que nós usamos é o método Simpson-Biclan, método dos discos, 4 câmaras, 2 câmaras, volumes diastólicos, sistólicos e o cálculo da fração de ejeção por método 2D. Mas dizem-me vocês, e digo-vos eu também, isto é claramente dependente da janela acústica. E ninguém se atreveria, por exemplo, a fazer o cálculo de uma fração de ejeção e confiar no valor que lhe desse em imagens com esta qualidade. Hoje em dia nós podemos ultrapassar esta limitação, por exemplo, recorrendo às imagens com contraste para a pacificação da cavidade ventricular esquerda, e este é o mesmo exemplo, é o mesmo doente, tal qual, passado 5 minutos após a administração de contraste, em que de facto percebemos, claramente conseguimos definir a interface entre o sangue e a parede do miocárdio e, portanto, muito mais facilmente conseguimos aplicar o mesmo método para o cálculo da fração de ejeção. Podemos também fazer o cálculo da fração de ejeção e dos volumes por ecocardiografia 3D
e este é um exemplo de uma doente com bloqueio de ramo esquerdo e com boa função sistólica do ventrículo esquerdo, com uma fração de ejeção de acima dos 60%. O exemplo de como nós podemos obter isso, as curvas de volume em relação ao tempo, e um exemplo de um doente com disfunção ventricular esquerda, com fração de ejeção de 33%, e em que, para além do cálculo da fração de ejeção, nós podemos ver que este ventrículo tem um rocking claro, e, portanto, podemos ver claramente que, sem olhar para o índice de sincronia, é um ventrículo que está claramente dissíncrono. Mas, para além da função sistólica do ventrículo esquerdo e dos parâmetros volumétricos, nós temos novos índices, e dos novos índices, eu vou-vos falar dos índices de formação miocárdica, e está claramente estabelecido do impacto dos índices de deformação miocárdica longitudinal no prognóstico dos doentes com insuficiência cardíaca crónica, e este estudo, que é um estudo recente, publicado ano passado, demonstrou que na população analisada da insuficiência cardíaca, o strain global longitudinal por speckle tracking, portanto 2D speckle tracking, é superior à fração de ejeção e outros parâmetros de função longitudinal na identificação de doentes com mau prognóstico. Para isso nós temos de ter valores de referência, e de facto há um grupo norueguês que já o fez, em que avaliou mais de 1.200 indivíduos saudáveis para estabelecer cutoffs de normalidade para este parâmetro, e aquilo que sabemos é que o strain longitudinal tem variação com a idade e é relativamente diferente nos homens e nas mulheres, pouco diferente, mas podemos também apontar para um valor médio à volta dos 17, entre os 17, 18 a 20%, menos 17 a 20%. E dou-vos o exemplo que vos mostrei há bocadinho da miocardiopatia infiltrativa amiloide, em que analisamos o strain longitudinal 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras, e depois fazemos o somatório de 16 segmentos, e ainda que a função sistólica, a fração de ejeção daquele ventrículo estivesse dentro do patamar da normalidade, o strain longitudinal global está claramente abaixo daquilo que é o cutoff do normal, à volta dos 5%. E o que dizer dos parâmetros de função diastólica em termos de prognóstico? Aquilo que se verificou é que existe, de facto, os padrões de enchimento ventricular analisados pelo Doppler pulsado permite-nos estratificar os doentes em termos de prognóstico, nomeadamente a presença do padrão de enchimento do tipo restritivo, e que este padrão, a identificação deste padrão nestes doentes, tem um valor independente da fração de ejeção em termos de substratificação prognóstica destes doentes. Isto é, a sua presença substratifica estes doentes, e isto independentemente da fração de ejeção que estes indivíduos têm, e que a identificação de um padrão restritivo diz-nos que duplica o risco de morte. E o exemplo da miocardiopatia dilatada que eu vos mostrei há bocadinho, que claramente temos o padrão clássico restritivo, com uma onda EA superior, uma relação EA superior a 4, um tempo de aceleração de 135, o exemplo de um padrão restritivo clássico. Também, analisando pelo Doppler tecidular, aquilo que se verificou é que a análise da velocidade da onda E' do anel mitral e a relação E' também tem valor prognóstico independente e aditivo em relação aos restantes parâmetros que eu vos mencionei atrás. E chamamos a atenção para este gráfico, que demonstra claramente que sempre que acrescentamos um dos parâmetros que eu vos mencionei, o padrão restritivo, a relação E' superior a 15 e a velocidade da onda E do anel mitral, que neste estudo eles consideraram como cutoff os 3 cm por segundo, claramente vamos crescendo em termos de valor aditivo, em termos de prognóstico e de agravamento do prognóstico. E isto é apenas o mesmo exemplo
para vos mostrar a relação, é a linha que este doente tinha de 25, o que para além disso nos diz que ele tem pressões de enchimento elevadas e tem provavelmente uma pressão capilar pulmonar superior a 20 e, portanto, a avaliação hemodinâmica também é possível fazer nestes doentes. Função sistólica do ventrículo direito. Hoje sabemos que o ventrículo direito é muito importante no prognóstico dos doentes com insuficiência cardíaca e nós temos, de facto, na ecocardiografia um problema em relação ao ventrículo direito. Problema porque a geometria do ventrículo direito é complexa, temos algumas dificuldades, muitas vezes as janelas acústicas não são boas para avaliar o ventrículo direito. E muitas vezes a avaliação que se faz da função do ventrículo direito, da função sistólica, é por uma análise qualitativa, certo? Olhamos para os ventrículos e tentamos, subjetivamente, cada um tem a sua impressão se há ou não há disfunção sistólica. Mas, este é um outro exemplo, uma displasia arritmogénica, basicamente para vos mostrar a disfunção direita, mas também temos parâmetros quantitativos, como o deslocamento apical do anel tricúspide, como a velocidade sistólica, velocidade da onda sistólica do anel tricúspide e ainda também a aplicação do strain longitudinal ao ventrículo direito. E este é o exemplo curioso da miocardiopatia amiloide que eu vos mostrei, em que claramente se vêem aqui as curvas de strain da parede livre do ventrículo direito comparadas com as curvas de strain da parede do septo e a diferença clara entre elas. Embora este parâmetro do strain longitudinal, isto não está ainda na aplicação clínica, embora não quer dizer que não venha a estar. Em relação à orientação terapêutica, o que nos pode fornecer é a ecocardiografia. Estás com... Sim, vai uns 2 minutos e 30. Em relação à orientação terapêutica, eventualmente ou essencialmente, aquilo que nós, as grandes questões que se nos colocam é na decisão de doentes para referenciar para a implementação de devices e isso basicamente se baseia hoje apenas na fração de ejeção, de acordo com os critérios que hoje são recomendados pelas guidelines. Portanto, pode ser um guia, ajuda-nos na implantação dos devices ao fornecermos a fração de ejeção, mas há outras coisas que nós podemos ver, de sincronia mecânica ou para além da sincronia mecânica, como vos irei mostrar, e ainda a otimização, por exemplo, dos devices de CRT, e na isquemia, a detecção de isquemia ou viabilidade para as estratégias de revascularização cirúrgica ou percutânea ou na orientação das cirurgias valvulares. Exemplos apenas. Isto era um caso de um doente que estava proposto para terapêutica de ressincronização ventricular, um doente com cardiopatia isquémica, com insuficiência cardíaca classe 3, já portador de um CDI, que estava proposto para fazer um upgrade para fazer uma implantação de um CRT por insuficiência cardíaca, e em que é-nos colocada a questão o que fazer, será que este indivíduo pode ser ou não pode ser um respondedor? E aquilo que eu vos pergunto é, vocês acham que este indivíduo pode ser um respondedor ou não? Com uma parede posterior completamente acinética, fina, e uma parede lateral também completamente acinética e fina, será que vai adiantar alguma coisa colocar um elétrico nesta parede? Vamos ressincronizar alguma coisa? Em relação à viabilidade miocárdica, só vou tocar ao de leve, até porque se nós introduzirmos o termo de viabilidade miocárdica, que dá para uma mesa redonda inteira, na PubMed, aquilo que com que nos deparamos é que existe mais de 1500 trabalhos em somando as várias técnicas que hoje nós utilizamos para o estudo da viabilidade miocárdica, ecocardiografia de stress, a ressonância e a cintigrafia, sendo que estas técnicas são complementares entre si, dão informações que são informações completamente diferentes, isto é, o conceito que nós temos de viabilidade por eco é diferente do conceito de viabilidade por ressonância, é diferente do conceito de viabilidade por cintigrafia. Sensibilidades, especificidades diferentes, e à medida que aumentamos em sensibilidade, habitualmente descemos em especificidade, e que é importante ter em conta o custo de cada uma das técnicas e o impacto biológico que elas têm, nomeadamente a utilização de radiação ionizante. Isto aqui é apenas um exemplo do doente da miocardiopatia dilatada, em que foi feito um teste de viabilidade,
condopamina e que basicamente não encontramos viabilidade. Temos aqui, tenho depois aqui a ressonância, mas eu vou deixar depois a ressonância para ser comentada na sessão seguinte. E para terminar o meu último slide, em relação à pergunta que me colocaram, ecocardiografia apenas como primeira linha, eu devo-vos dizer que o termo de apenas me causa algum desconforto e eu diria, reformularia a questão e diria quando avançar para outras técnicas, isto é, com o manancial de modalidades ecocardiográficas que hoje temos, com as respostas que hoje podemos obter, quando avançar para outras técnicas. Seguramente, quando não temos respostas que nos ajudem a definir aquilo que vamos fazer ao doente. Isto é, quando a ecocardiografia não é conclusiva, e muitas vezes não é conclusiva, obviamente temos que avançar para outras técnicas. Por exemplo, no diagnóstico na miocardite aguda, é uma situação clínica em que, de facto, coloca grandes desafios, em que a ressonância, por exemplo, tem um papel preponderante. Na avaliação da doença coronária como fator diagnóstico, o papel da TAC ou, eventualmente, o papel da coronariografia. Na orientação terapêutica, como já vimos nos estudos de viabilidade. E na definição prognóstica, se o acréscimo de informação que vamos obter vai introduzir algo que vai modificar o prognóstico daquele doente. Obrigada pela vossa atenção.